Vamos falar um pouco sobre gestão e organização reversa. O que é e para que serve a gestão e organização reversa? A gestão e organização reversa é uma metodologia que é usada pelas empresas para a solução de um problema. O foco da gestão e organização reversa é o problema. Então, parte-se de um problema e vai-se revertendo a situação, todo o processo, até se encontrar uma causa raiz provável. E encontrando essa causa raiz, é aplicada uma solução para este problema. Ela é uma tecnologia ainda em formação. Por quê? Porque nem todas as empresas adotam essa metodologia ou essa tecnologia, como podemos dizer. Ela é bem semelhante à engenharia reversa. Pode ser a engenharia reversa de uma peça, pode ser a engenharia reversa de um software. Todas as metodologias que correspondem à reversão são semelhantes à gestão e organização reversa, onde se parte de um problema, por exemplo, numa engenharia reversa de uma peça, parte-se de uma peça defeituosa. Então a peça defeituosa é exatamente o problema. Um software, partindo de um software existente, nós podemos fazer a engenharia reversa desse software para poder descobrir como é que ele foi feito, como é que do que ele é constituído, quais são os bugs ou falhas, né, que nós chamamos de bugs que ele tem, para que possamos corrigi-los. Enfim, é partido sempre de um problema até a origem do objeto, a origem do objeto de estudo ou da peça ou do software. É uma opção para o aprimoramento e correção das falhas de atividades produtivas, ou seja, é uma opção, né? Uma opção. É claro que existem outras para a correção de falhas das atividades produtivas, ou seja, como eu disse, parte-se de um problema. Então, é uma metodologia usada para a correção de falhas e atividades produtivas. Que pode ser essas atividades produtivas, pode ser numa gestão ou pode ser numa produção ou numa manutenção. Como eu falei também, tem o ponto de partida, um problema, e todo o seu desdobramento é inverso, né? Parte-se lá, por exemplo, fazendo analogia com a engenharia reversa de uma peça, como nós veremos mais adiante através de um vídeo, o qual estamos disponibilizando o link. A peça defeituosa, ela é escaneada, modelada, até se ter o seu desenho esquemático e desenho final. Tendo esse desenho final, podemos estabelecer o método de produção desta peça. E aí teremos uma peça nova. Então vamos em frente. Engenharia reversa e gestão e organização reversa. Aqui nós podemos já iniciar fazendo um comparativo entre a engenharia reversa e a organização reversa, onde na engenharia reversa é um método onde determinado produto é desmontado, ou seja, você pega uma peça, que pode ser uma peça com diversos componentes, em que fazemos a vista explodida dela, fazemos a explosão dessas peças, ou seja, desmontamos cada componente de suas peças para que possamos conhecer como ela é constituída, como ela é montada e o seu funcionamento. Podemos modelar esta peça vendo as suas dimensões para que possamos estabelecer um processo de fabricação e termos uma peça nova, bem como termos o desenho desta peça para que possamos fabricar outras, caso necessário. Sabemos que para se ter uma peça, um componente qualquer, até
uma carteira de uma sala de aula, nós temos um desenho, partimos de um desenho. Aí o carpinteiro vai e faz aquela cadeira ou carteira conforme o desenho que ele recebe. Já na engenharia reversa, nós fazemos o contrário, pegamos uma carteira defeituosa, uma carteira quebrada, a partir dali nós fazemos o desenho, a modelagem desta cadeira ou carteira, e depois estabelecemos o desenho e, por fim, o processo de fabricação, para que a gente possa ter diversas outras carteiras. Na organização reversa, na gestão e organização reversa, é bem parecido o processo, bem parecido, né? O foco vai ser lá para o início do problema. Nós temos um problema e vamos caminhando de forma reversiva para encontrar o início do problema e assim verificarmos a sua causa raiz e estabelecermos uma solução para que esse problema seja, enfim, solucionado, né? Para estabelecermos a gestão e organização reversa, nós devemos seguir alguns passos, o qual nós estamos chamando aqui de etapas. 6 etapas, que nós iremos detalhar um pouco mais no próximo slide, que são estas: selecionar, coletar dados, examinar, desenvolver, implantar e manter. Então vamos ver cada uma dessas etapas. A primeira etapa, selecionar, definir a área de estudo ou o problema. Nós precisamos definir o problema. Então uma ferramenta boa que podemos utilizar para isso é o Ishikawa. No Ishikawa, lá na cabeça do peixe, nós temos como definir qual é o problema, como nós vimos na primeira unidade de nossa disciplina. Coletar os dados atinentes ao que se identificou na seleção do problema. Ou seja, nós precisamos coletar dados sobre o problema que ocorreu, para que com esses dados nós possamos examinar esses dados e desenvolver os estudos. Aí eu já passo para as etapas 3 e 4, né? Porque com esses dados coletados nós podemos examinar eles e desenvolver alternativas para que a gente possa solucionar exatamente esse problema, né? E nessas etapas nós podemos utilizar tanto o Ishikawa, a árvore de porquês, o brainstorming. Todas essas são ferramentas que nós podemos utilizar aqui nessas etapas para solucionar ou dar uma solução ou criar um plano de ação para que a gente possa dar uma solução nesse problema. Então na quinta etapa, que já é executar, aí podemos utilizar uma outra ferramenta, que é o 5W2H. Algumas empresas usam o 5W1H. E num caso real que nós citaremos lá no final dessa apresentação, foi utilizado o 5W2H, como nós já conhecemos também da primeira unidade de nossa disciplina, né? E quanto a conservar as soluções eficazes, as empresas neste ponto podem criar padrões e procedimentos para que as soluções sejam conservadas e se tenha um histórico na empresa com relação à solução de problemas semelhantes ao ocorrido. Vantagens da gestão reversa. Há um mínimo de interferência da cadeia hierárquica sobre a gestão, o grupo que estabelece a gestão reversa. Porque como é que ocorre a gestão reversa e a engenharia reversa dentro das empresas? É estabelecido um grupo multifuncional, como nós falaremos também mais adiante, no caso, quando nós citaremos o caso real. É estabelecido um grupo multifuncional, são pessoas que estão envolvidas com o processo ou objeto de estudo, com o problema ou objeto de estudo, e
Também uma outra vantagem é a questão de que esse grupo ele pode tomar decisões. Ele pode tomar decisões e não tem a influência direta dos superiores hierárquicos, né? Como no item anterior, na vantagem anterior que eu citei, os superiores hierárquicos eles não têm uma influência direta sobre o grupo, mas eles promovem condições para que o grupo seja estabelecido, faça seus estudos, proponha soluções e resolvam o problema. Então, quando o grupo resolve o problema, ele tem autonomia para tomada de decisões. Quando nós falamos da vantagem de reversibilidade e irreversível, queremos dizer o seguinte, que começou o processo de gestão reversa, não podemos mais voltar ao estudo no modo convencional, ao estudo do problema no modo convencional. Então, precisamos sim seguir aquelas 6 etapas que nós citamos anteriormente. Após terminar essas etapas do estudo da gestão reversa, aí em um outro estudo podemos fazer esse estudo convencional, mas não parar o processo no meio e passar a se fazer um estudo de modo convencional. Começou o estudo da gestão reversa, termina com a gestão reversa. Uma desvantagem, a desvantagem na aplicação da gestão reversa ou da metodologia da reversão de um problema para que haja uma solução é a medição dos resultados. Como é feita essa medição? Nós não temos algo assim bem consolidado para medição desses resultados. Normalmente se vê esse resultado ao longo do tempo de vida útil, né? O tempo entre falhas de uma peça aumentou, então ela falha menos, passou a falhar menos ou não falhou mais, e isso só é analisado com o tempo, né? Então também não existe uma ferramenta assim bastante consolidada, sólida, uma metodologia sólida mesmo para que essa ferramenta seja estabelecida. E como a gente falou lá no início, ela é uma tecnologia ainda incipiente, né, para a utilização da gestão reversa. Aqui nós apresentamos um vídeo, o link de um vídeo pode ser copiado, esse endereço aí completo embaixo, e colado na barra de endereço no seu browser, e você verá o vídeo sobre uma engenharia reversa de uma peça. E nós queremos fazer o comparativo dessa engenharia reversa desta peça